Graça e paz, igreja viva. Glória a Deus. Eu quero chamar os líderes aqui. Nós vamos começar orando, irmão. Todos os líderes de ministério, fique de pé ainda um instante, igreja. Hoje é uma noite profética aqui nesse lugar. Pode subir. Nós vamos orar. Nós vamos mais uma vez consagrar este lugar aqui. Aqueles que são líderes de Casa Viva, aqueles que têm orado aqui nessa igreja também, alguns pastores, irmãos que são intercessores aqui desse lugar, pode vir aqui também. Nós vamos orar aqui nesse lugar, irmão. Sabe o que faremos aqui neste lugar? Nós vamos exercer a nossa fé. Quem entende isso diz amém. Você está aqui, igreja? Nós vamos exercitar a nossa fé. Nós vamos colocar em prática agora o que nós acreditamos. Vocês me ouvem bem aí? Aqui dentro tá uma bênção. Eu quero agradecer o Senhor, irmão, porque nós estamos aqui neste lugar. Eu vou falar duas coisas aqui, espero que vocês entendam qual é o meu sentimento hoje aqui. Primeiro um dia eu cheguei aqui nesse lugar, neste lugar, não tinha altar feito, não tinha nada. E foi um dia muito difícil, anterior para mim. Foi muito difícil. Por vários motivos, nós temos dias difíceis, não temos? E eu disse, Senhor, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida aqui nesse lugar. E eu orei e consagrei esse lugar, como muitas vezes nós fizemos e como muitas vezes os irmãos têm feito. E eu disse, Senhor, nós vamos até o fim, nós vamos viver o que o Senhor tem planejado para nós aqui neste lugar. Não tinha altar, não tinha nada, tinha uma máquina gigante aqui. Tinha só a fé, irmão. Tinha só a fé. Em um outro momento, irmão, eu sentei aqui neste lugar, agora já com o altar pronto. Pronto, entre aspas, né? Já feito aqui. E eu disse, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Que história é essa que eu inventei de mudar de lugar? Que esse trabalho a gente não vai dar conta, o que eu estou fazendo da vida, por que eu enfiei isso na cabeça da igreja? A gente estava quietinho lá, tudo certinho, tudo bonitinho, agora um monte de coisa para resolver, um monte de coisa para fazer. Por que eu estou dizendo isso, irmão, para você? Porque não tem a ver com o Júnior, não tem a ver com a Érica, com a Arly, Carol, não tem a ver com o Dani, com o Renan, não tem a ver com o Pipo, com o Patrícia, que gastaram a vida deles literalmente, aqui estão morando na igreja. Trouxeram até um colchão aqui, ó, as crianças dormindo, né? O Murilo e Carol, os filhos tudo dormindo aqui. Não tem a ver com a gente o que está acontecendo aqui hoje, irmão. Se tivesse a ver com o Júnior, talvez o Júnior ficasse fraco e parasse no meio do caminho. Mas o que está acontecendo hoje aqui nesse lugar, eu creio assim, é parte do plano e do propósito de Deus para as nossas vidas. Deus tem algo poderoso, irmão, para continuar realizando na minha vida e na sua, apesar de nós. Muitas vezes nós somos inconstantes, a nossa fé até vacila. Mas se nós estivermos sensíveis para ouvir a voz de Deus, o Senhor, o nosso pastor, Ele vai nos conduzir por pastos verdejantes. Então nós vamos orar aqui, irmãos, consagrando este lugar, consagrando a igreja viva, consagrando esse espaço, consagrando o infantil que ainda não está pronto, mas vai ficar, consagrando a Deus aquilo que é dele. Você entende isso? Diga assim, eu vou entregar. Diga mais forte que você puder, eu vou entregar a Deus o que é de Deus. Então nós vamos consagrar esse espaço, irmão.
nós vamos consagrar essa igreja, essa família, nós vamos consagrar as nossas vidas, nós vamos consagrar as nossas casas, dizendo ao Senhor que nós cremos que Ele fará grandes coisas aqui neste lugar e que Ele nos escolheu para fazer parte disso. Alguém crê, diz um amém. É isso. Nós vamos orar, dizendo: Senhor, salva pessoas aqui neste lugar. Quem deseja isso? Nós vamos orar: Senhor, salva pessoas aqui neste lugar. Manda pessoas aqui neste lugar. Sobe todo mundo aqui, ó. Fica apertado, mas sobe. Isso. Sobe, David. Sobe, pastora. Isso. Ali tem mais lugar, ó. Vamos lá. Igreja, eu quero que vocês venham com a gente aqui nessa oração, amém? Nós vamos começar este tempo aqui, neste novo espaço, dizendo: Senhor, grandes milagres vão acontecer aqui. Grandes milagres vão acontecer aqui. Eu quero ler um texto e nós vamos orar juntos na sequência. Esse é o texto que eu quero ministrar hoje aqui, liberar uma palavra. Está escrito em Lucas capítulo 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse Simão: vá para aonde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Alguém crê que o Senhor nos trouxe aqui nesse lugar? Alguém crê que é uma palavra do Senhor para a gente aqui nesse lugar, para lançar redes aqui neste lugar? Eu quero tomar essa palavra como profética espiritualmente para nós neste tempo aqui na Igreja Viva. Amém? Alguém diz: é Jardim Glória. Alguém diz: é Praia Grande. No litoral nada dá certo. Jesus diz: lança a rede. Eu que coloquei você no mar. Eu que disse para ir às águas mais profundas. Lance as redes. Jesus estava ensinando, irmão. Escuta. Ele acabou de ensinar. Jesus não está se preparando, Jesus está fazendo o que Ele tem que fazer, mesmo antes da gente nascer. Quem entende isso? Às vezes na nossa mente a gente pensa assim: ah, Deus vai preparar agora, porque aconteceu alguma coisa na nossa vida. Sabe o que a Bíblia nos diz? Vocês sabem, líderes, pastores, igreja. A Bíblia diz que Deus tem um plano para mim e para você, ainda antes de você estar no ventre da sua mãe. Então Deus não está preparando, Ele já tem preparado, amém? Aí talvez você diga assim: mas até agora está demorando, ainda não aconteceu. Deixa eu dizer algo para você: eles pescaram a noite inteira e não tinham pego nada. Mas aí Jesus liberou uma palavra. Diga: o que eu preciso. Diga: o que eu preciso é de uma palavra. O Senhor está liberando uma palavra sobre essa igreja neste tempo. Há uma direção, há uma missão, há uma tarefa. Lance as redes. Com isso a gente entende muita coisa. Para de olhar as limitações.
Para de olhar o que você não tem. Para de olhar o que você já fez e não deu certo. E comece a olhar para que o Senhor está falando na sua direção. Ele está dizendo: lança a rede, lança a rede. Não olha para o mar, não importa o que aconteceu até o dia de hoje. Lança a rede, porque eu tenho um milagre preparado para a sua vida. Nós estamos mudando de espaço, temos dito muito isso. Mas não é só isso. Nós estamos mudando um novo capítulo nas nossas vidas. A Igreja Viva vai viver um novo capítulo, um novo começo, uma história que o Senhor já tem preparado para nós. E de alguma maneira o Senhor, Ele tem isso para a sua vida também, irmão. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Versículo 6, irmão, se prepara para alegar o teu coração. Olha o que diz: quando o fizeram, ou seja, obedeceram a voz, a palavra que Deus tinha, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quem entende isso? Eles pescaram um período inteiro, uma noite inteira, e não pegaram nada. Eles entraram em um dia de uma maneira frustrada. Quantos já se frustraram aqui? Deixa eu dizer algo, irmão. A nossa vida, a vida real, ela é feita de frustrações também. São muitas frustrações. Então, às vezes nós conversamos com as pessoas e a sensação ao ouvi-las é que é só elas que têm problema. Não é verdade. Todos nós temos problemas, e muitos problemas. Mas é tempo de começar a olhar para quem pode resolver, solucionar, transformar, gerar um milagre, ao invés de olhar a dificuldade. O mar não estava para peixe, literalmente. Pode se sentar um pouco, irmão. Pode acender aí, por favor. Os pastores e líderes vão ficar aqui. A live vai ficar bem bonita hoje aqui. Eu nem sei onde acende a luz, alguém sabe? A gente ainda está descobrindo as coisas aqui. Escuta isso, irmãos. Nós vamos fazer hoje como aquelas igrejas tradicionais. Fica as cadeiras tudo aqui, os pastores tudo sentados aqui. É rápido, a gente já vai orar. Nós vamos ceiar, irmão. Entenda isso comigo. A maneira como você chega não diz respeito à maneira como você pode sair de um lugar onde você entra. Se o Senhor tem uma palavra liberada para as nossas vidas, Ele pode mudar completamente a história. Ele pode transformar completamente o ambiente. Ele pode fazer nova todas as coisas. Quem acredita que o Senhor tem esse poder? Eu prego para quem crê, amém? O que nós vamos viver daqui para frente, escuta isso, é espiritual. Diga assim: espiritual. Se nós somos carnais, nós não vamos ver o que o Senhor está fazendo. Se nós formos espirituais, nós estaremos envolvidos naquilo que o Senhor vai fazer. Quem crê nisso, irmão? Tiago capítulo 2 diz que uma fé sem obra é uma fé morta. A sua fé hoje, ela vive ou ela está morta, irmão? Porque para mim viver o meu milagre, eu preciso estar mergulhado nas águas mais profundas.
O que o Pedro podia dizer a Jesus, escuta isso por favor. Se você tiver com calor, ignora isso, nós vamos acabar em poucos minutos. Aqui tem 3 aras, aqui não tem nenhum, ó. Vocês estão ganhando da gente aqui. Escuta isso, irmão. Muitas vezes na nossa vida, nós vamos com Jesus até certo ponto. O que o Pedro podia ter dito ali era o seguinte: olha, eu já emprestei meu barco, mas de pescaria é eu que entendo. Eu já fiquei lá a noite toda, eu quero ir para minha casa, vou descansar. Já lavei rede, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu já até servi o Senhor. Eu já emprestei o meu barco. Eu já vim na igreja, eu já cantei no louvor, eu já fui na escolinha. Eu já fiz a minha parte, mas agora eu vou para casa para descansar. Se nós formos olhar friamente, empreste o seu entendimento para mim um pouco. Se nós formos olhar friamente, o fato de Pedro ter emprestado o barco já era uma maneira de servir Jesus, sim ou não? O fato de virmos à igreja, de termos um ministério, muitas vezes até de pregarmos aqui, já é uma maneira de servir Jesus, sim ou não? Agora eu vou te dizer algo que eu creio. Servir Jesus é muito bom, é maravilhoso, mas os milagres estão nas águas mais profundas. O milagre está a um passo adiante. O milagre está a um passo adiante de eu ser crente. O milagre está a um passo adiante de eu ter conhecido Jesus. O milagre está a um passo adiante de eu ter emprestado o meu barco para Ele. O milagre está em eu obedecer e ir no mais profundo. O que eu creio é que o Senhor está chamando a igreja viva neste tempo para viver coisas mais profundas, espirituais com Ele. Se eu decido ir mais profundo, eu decido viver milagres, irmão. Se nós decidirmos nesse tempo ir mais profundo, nós estamos dizendo que nós estamos indo em direção a uma pesca maravilhosa nas nossas vidas. Nós estamos indo em direção ao propósito, ao plano de Deus nas nossas vidas. Vir à igreja é bom, ser crente é bom, mas melhor ainda é ver as riquezas espirituais que Deus tem preparado para os seus filhos. Nós conhecemos bem um texto de Ezequiel 47, que um homem ele vê uma água no tornozelo, uma água no joelho, uma água na cintura, no lombo. E aí o profeta, o anjo chama o profeta para ir a um lugar mais profundo, aonde já não dá mais pé. Mas nesse lugar mais profundo, era um lugar que era impossível de ter vida, mas como foi uma palavra de Deus liberada sobre essa pessoa, aquele lugar onde era impossível ter vida antes, se torna um lugar frutífero, um lugar cheio de peixes, um lugar aonde o rio passava, gerava vida. Diga assim: eu preciso ir mais profundo. Nós estamos falando de coisas espirituais, amém? Nós estamos falando de buscar ao Senhor de uma maneira mais intensa. Nós estamos falando de voltar a um lugar onde muitos de nós saímos. Nós estamos falando de restaurar, de restabelecer relacionamento com Deus. Nós estamos falando de parar de olhar para as coisas e olhar para o Senhor que é o dono das coisas, aquele que pode gerar todas as coisas, aquele que pode mudar todas as coisas, que pode transformar todas as coisas. Eu digo algo para você, irmão. Há 3 horas atrás, aqui nesse lugar, ninguém diria que ia ter um culto aqui hoje. Faltava luz, faltava ar-condicionado, faltava som, faltava tudo. Os irmãos dando a vida aqui. E o Senhor preparou tudo aqui, ó. Algumas coisas o Senhor permite para nos ensinar. Para nos ensinar. Jesus estava ensinando o povo. Pegou o barco do Pedro e continuou ensinando o povo, amém? Acabou o culto.
E Jesus disse para o Pedro: eu tenho um plano maior com você, Pedro. Em outras palavras, ele disse isso: e agora eu quero te ensinar uma coisa que eu ainda não ensinei para os outros, porque eles não estavam preparados. Mas eu tenho um plano para você. E eu quero te ensinar o que existe lá nas águas profundas. Eu quero te ensinar o que existe no lugar do milagre. Quem crê que existe na presença de Deus o lugar do milagre, irmão? E você acredita que o Senhor Jesus está convidando você para participar, para entrar, para estar neste lugar chamado o lugar do milagre, irmão? Esse era o lugar que Jesus queria ensinar ao Pedro. O lugar mais profundo, o lugar do milagre. O lugar da grande pescaria. Eu não sei o que você pensa, irmão. Não sei mesmo. Sinceramente, nós cada um puxamos muitas vezes para um lado, pensamos uma coisa, queremos uma coisa. Eu não sei o que você pensa, mas eu estou buscando entender o que Deus pensa. E uma coisa que eu tenho entendido que Deus pensa para essa igreja é que essa igreja seja pescadora, uma igreja de pescadores, uma igreja que entende qual é o propósito, que entende que o evangelho não é só para mim, o evangelho é Deus usando a minha vida para alcançar a outro. É por isso que quando nós cantamos, eu vou gastar a minha vida até que o Senhor venha, ou então eu estou gastando a minha vida para Ele. Quando nós cantamos isso, nós precisamos imprimir verdade nas nossas atitudes. O Senhor chamou a igreja viva para pescar almas, para ganhar pessoas, para transformar ambientes, para mudar lugares, para transformar cidades. O Senhor Jesus chamou você para participar desse projeto. Versículo 7, então, fizeram os sinais aos companheiros do outro barco, encheram um barco, o barco ia afundar, chamaram o outro, encheram um barco de peixe. Escuta isso, tinha um barco vazio, veio uma palavra do Senhor, e esse barco ficou cheio. Tem gente que chegou precisando encher o barco aqui hoje. Eu não tenho nada para te dar para encher o barco, mas eu tenho uma palavra do céu para a sua vida. Obedeça ao Senhor e vá mais profundo, e você vai ver o Senhor enchendo o seu barquinho. Você vai ver o Deus da provisão, o Deus de poder, o Deus que pode todas as coisas, enchendo o seu barquinho, mudando o seu cenário e gerando um grande milagre na direção da sua vida. O que eu preciso para viver isso? Está aqui, irmão, escuta isso. Não é segredo porque está escrito. Às vezes a gente ouve alguém dizendo, um segredo, aqui não tem segredo. A gente só precisa aprender. Está aqui o que nos divide de viver grandes milagres e de ter uma vida mais ou menos. Eu não estou falando de ser rico ou pobre, amém? Eu estou falando de não ter experiências com Deus, de não viver, de não ver Deus operando. O que divide quem vive ou quem vai viver de quem não vive é crer. Porque às vezes a gente está pregando um sermão desse e a gente vê alguém chorando porque conectou, entendeu a palavra, entendeu, acertou o coração, está falando, meu Deus, é comigo, eu quero ir nesse negócio aí, eu quero ter um lugar de milagre, eu quero estar, eu quero morar nesse lugar, eu quero ir mais profundo, eu quero alcançar. E o outro está pensando, está calor, eu quero ir embora. Eu não vim confrontar aqui não, irmão, não mesmo. Mas a única coisa que vai impedir você de viver o que Deus tem preparado chama incredulidade.
Se você não acreditar, não vai acontecer, porque é para quem crê. Mas um dia, um homem simples, um pescador, ouviu, e mesmo olhando o cenário sendo desfavorável, porque às vezes a gente acredita quando as coisas estão favoráveis, quando já está tudo certo, quando já tem a igreja que só falta um pouquinho para pintar, aí a gente acredita. Escuta isso, irmão. O Senhor quer capacitar você para mesmo em um cenário desfavorável, você estar sensível, ouvir a voz dele e crer que ele pode mudar todo o cenário. O Pedro está ali, ó. O que eu penso, irmão, é que o cara está cansado fisicamente. Amém? O cara trabalhou a noite toda. Por que que o Senhor Jesus não chamou alguém que estava sem trabalhar? Por que ele não chamou um desocupado? Um desempregado? Ou alguém que não estava nem aí? Por que que ele olhou para o Pedro, irmão? Você não tem dó do Pedro, não? O cara trabalhou a noite inteira. Na hora que ele vai embora para descansar, não arrumou nada. Jesus vai alugar ele. Você está me ouvindo? Jesus trabalhou, ou Pedro trabalhou a noite inteira e não pescou nada. E o Jesus pode ser interpretado como alguém sem noção nesse momento. Já viu que o cara trabalhou a noite toda, está cansado, ainda vai chamar o cara para pegar o barco dele? Deixa o cara ir dormir, pega o barco de alguém aí que não trabalhou a noite. Porque às vezes nós pensamos que o fato de estarmos trabalhando e gastando a nossa vida no mundo é algo que deve nos impedir de ir às águas mais profundas no mundo espiritual. Deixa eu dizer algo para você, irmão. O lugar do milagre não é um cenário favorável para Jesus fazer o milagre. O lugar do milagre tá meio bagunçado, eu estou sem tempo, tá difícil, mas mesmo assim eu vou seguir na palavra que Deus deu na minha vida. E aí, irmãos, em um dia amanhece. A noite foi dura, a noite foi difícil, mas amanhã ela chega e consigo ela gera um milagre na obediência da palavra de Deus. Tudo isso para dizer para você, Deus não se enganou quando escolheu você. Deus viu que você estava ocupado, Deus viu que você trabalhava, Deus viu que você tinha família, Deus viu que você tinha filho, Deus viu que você tinha conta, boleto, Deus viu tudo isso, mas além disso Ele olhou o seu coração e Ele disse, eu tenho um plano maior para a sua vida. Deus não chama desocupado, Deus chamou você. Olha para o seu irmão e diga assim para ele assim, ó. Faz uma cara de espanto e fala assim, você não acredita. Fala assim, como quem está assustado, você não acredita. Deus chamou você mesmo. É você. Deus chamou você para ser um pescador de homens. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens.
Você crê que essa palavra, ela serve para a igreja viva neste tempo? Então olha para o seu irmão, olha para outro agora. Olha para outro irmão e diga assim: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pedro não tinha nada, não teve pescaria. Eu pedi uma palavra, e essa palavra ela é muito atual para a maioria de nós aqui. Eu tenho perguntado a Deus por que há uma escassez alcançando grande parte do seu povo. A pescaria tem sido minguada sobre a vida de muitas pessoas aqui nesse lugar, e nós temos orado por isso. Escuta isso, irmão. Alguns estão pescando, louvado seja Deus, que você continue, multiplique, seja abençoado e prospere tanto que transborde para a vida dos irmãos. Mas há uma boa parte que não tem pescado, que sai para pescar, mas não consegue alcançar a provisão que precisa. Isso na sua vida financeira, isso na sua vida emocional, alguns nos seus casamentos, alguns em relacionamentos, não tem conseguido pescar. Mas você chegou aqui hoje, irmão, e eu creio que essa sim é uma noite profética aqui neste lugar. É um divisor de águas sobre as nossas vidas aqui nesse lugar, para todo aquele que crê. Eu estou jogando a rede e não estou pescando nada, mas Jesus pediu meu barco, eu emprestei. Mas é a hora, irmão, e é agora, a hora que nós vamos mudar de nível, subir um nível, ou restaurar um nível. Eu não sei em que tempo você está, no mundo espiritual, porque muitas vezes o que a gente faz é querer pescar com as nossas próprias forças, com o nosso próprio entendimento. E foi isso que Pedro estava fazendo. O Pedro era um pescador, amém? Se tem um povo que se acha esperto nesse mundo, é o crente. O crente acha que sabe tudo, irmão. Você vai conversar com um crente, é impressionante, cara, parece que é o Elon Musk. Ele sabe de tudo, entende de tudo, é o melhor em tudo, já sei, eu já conheço. Esse é o crente. E aí o que acontece? O Pedro sabia pescar, amém? Pedro era pescador de peixes. Você tem experiência, você tem talento, você sabe fazer coisas mesmo, eu tenho certeza disso. Mas não é disso que o Senhor está atrás, irmão. Não é. E aí o Pedro, enquanto pescou com as forças dele, esse texto nos aponta para isso. Outros dias ele pescou, é claro, em outras fases da sua vida você também pescou. O Pedro era um pescador, ele pescou peixes. Nós não estamos aqui fantasiando nada, mas o Senhor Jesus escolheu esse cenário para ensinar algo para o Pedro, e que também pode ser ensinado algo para nós aqui. Que enquanto você estiver com as suas forças, no seu entendimento, talvez as suas pescarias sejam frustradas. Mas quando você decidir entregar o barco ao Senhor Jesus, ouvir a voz dele e obedecer o que ele está falando, desejar no seu coração ir mais profundo no que ele tem para a sua vida, uma grande
pescaria está preparada para você. Eu vou dizer algo que creio, irmão. Talvez não seja o que você pensa, talvez não seja o que você deseja, mas o que está preparado para você, o olho não viu, o ouvido não ouviu, e ainda não desceu ao coração, ao teu entendimento, porque os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Então Deus espiritualmente tem algo tão poderoso preparado para você que você ainda nem consegue ver, mas um dia você vai lembrar desta noite, você vai lembrar de um pastor que estava dizendo para você: o teu barco pode estar vazio, mas ele vai ser preenchido de tal maneira que ele vai parecer que não vai dar conta, porque o próprio Espírito Santo que vai capacitar você para dar conta de receber todos os frutos que Deus tem preparado para a sua vida. Se alguém crê, glorifica o Senhor, por favor. Nós estamos falando de coisas espirituais. Por isso eu quis ministrar antes de orar, para que a gente possa orar com o entendimento do que nós estamos fazendo aqui. O barco chegou aqui, irmão. Nós colocamos o barco na mão de Jesus, e Ele está falando para nós agora. Escuta isso. Toda a mensagem está resumida nisso. O Senhor Jesus está dizendo: ok, vocês prepararam o barco, vocês colocaram um barco aqui, vocês colocaram um barco à disposição. Glória a Deus por isso, obrigado pelo barco. Mas eu quero algo além do barco. Eu quero mostrar para você algo que está em um lugar mais profundo. Está em um lugar que o próprio Deus tem preparado para cada um de vocês. Agora nós precisamos responder a esse convite, responder a essa chamada do Senhor para as nossas vidas. O Senhor está nos convidando neste tempo. Escuta, não é só um salão, não é só um espaço, não é só um lugar. Espiritualmente algo está acontecendo aqui nesse lugar, e você precisa participar disso, irmão. Como eu participo? Ouvindo o que o Senhor está falando. É para ir mais profundo? Então eu vou com tudo o que eu tenho no lugar mais profundo que eu puder. E o que tem ali naquele lugar, só Deus sabe o que Ele tem preparado para você. Mas uma coisa eu sei: há um propósito. E o propósito é você ser tão cheio, em um nível que você vai transbordar sobre a vida das pessoas. Irmão, eu creio mesmo, eu prego isso há 8 anos, e vou continuar pregando. Eu creio mesmo que nós vamos ter que fazer aqui neste lugar algumas reuniões no domingo, porque uma só não vai caber tantas pessoas que estarão aqui neste lugar. Nós teremos culto de manhã, teremos culto à tarde, teremos culto à noite, porque o que eu creio é que nos lugares mais profundos o Senhor Jesus quer salvar, quer curar, quer transformar. E o que eu creio é que as pessoas, os enfermos, aqueles que estão carentes, que precisam do amor de Deus, o Senhor vai lançar sobre a sua vida e vai usar você como instrumento na mão dele, para que essas pessoas sejam salvas, para que haja transformação. Então eu vou dizer algo que você já me ouviu falando muitas vezes. Aqui me ouvindo hoje, existem muitos líderes de célula. Olha para o teu irmão, vê se ele tem cara de líder aí. O que ele falou? Vai dizer que ele falou Vixe Maria. Tem numa hora dessas aí que você coloca uns irmãos num aperto desse e eles falam Vixe Maria. Qual Maria, irmão?
Preste atenção no que eu fiz aqui, ó. Eu preparei você com a palavra para você não ter para onde correr agora. Quem quer ir na água mais profunda? Como é que você não vai levantar a mão depois dessa palavra, né? A água mais profunda é cuidar de alguém, irmão. A água mais profunda é orar por alguém. A água mais profunda é abrir a sua casa para receber pessoas para serem transformadas naquele lugar. A água mais profunda é você matar a tua vontade, é você colocar de lado os seus próprios desejos para que o desejo, a vontade de Deus cresça e prospere sobre a sua vida. A água mais profunda é você criar coragem, mesmo sem saber o que tem sido preparado para você. Por quê? Porque você é doido? Não, porque você crê que mesmo você não sabendo, Deus, que é o nosso Pai, já sabe de tudo. Isso é a água mais profunda, irmão. E aí, irmão, aqui eu vou colocar uma coisa por terra agora. Eu pensei, eu vou pregar 15 minutos e nós vamos cear. Era o que eu fiz de plano. Mas eu vou dizer algo, irmão, escuta. Algo curador para a nossa igreja. Escuta isso aqui, ó. Curador para as nossas vidas. Às vezes você olha, alguém daqui diz assim, o bispo é cego. Eu ouço muitas vezes isso. Não se espante, eu ouço muitas vezes isso. O bispo é cego. Será que ele não vê o que o David faz? Será que ele não vê o que o Renan faz? Será que ele não vê o que o pastor Arley faz? Tá ceguinho. Nem sabe, levanta um líder que tem isso na vida, que faz isso na vida, que anda dessa maneira. Irmão, você acha mesmo, escuta isso, que tem algum desses aqui que é perfeito? A partir de mim. Você acha? Quem lê a Bíblia vai entender o que eu estou falando aqui. O Pedro era perfeito? Na hora que Jesus mais precisou, o que o Pedro fez? Eu nem conheço esse cara aí, ó. É verdade ou não o que eu estou falando? Na hora que Jesus mais precisou, o que o Pedro fez? Você andava com ele, eu não, eu nem sei quem é esse cara aí. Você era um deles, eu não, eu nem, tá doido? Esse era o Pedro, irmão. Isso quer dizer que esses caras aqui, eles podem fazer o que eles quiserem da vida? Claro que não. Quer dizer que eles estão sendo capacitados. Quer dizer que Deus vai ministrando. Quer dizer que se eles aprenderem, Deus vai levando eles às águas mais profundas. Se eles forem desobedientes, eles vão ficar pelo meio do caminho. Muitos ficaram pelo meio do caminho. Mas não é porque um está cego ou o outro está vendo. Porque geralmente, escuta isso, irmão. Quem fala que o outro está cego, não produz nada. Não ganha ninguém, não cuida de ninguém. Só o que usa é a bela língua. Uma língua desse tamanho. E não se espante, porque na igreja tem linguarudo mesmo. Tem muito, irmão. Meu Deus do céu, tem muito. Você não tem nem ideia. Às vezes alguém está chegando novo aqui, desculpa, irmão. Porque o pessoal vem do mundo e pensa que não, na igreja não tem isso, né? Não tem fofoqueiro, não tem linguarudo, não tem gente falando do outro. Tem. E Jesus escolheu mesmo assim, irmão. Quem entende isso? Jesus escolheu mesmo assim. Agora, sabe o que um linguarudo deveria fazer? Em vez de falar do outro, ganhar alguém, cuidar de alguém. Se um linguarudo se converte, escuta isso, e começa a orar, daqui a pouco ele está cheio de ovelha. Agora, se você está vendo o erro e não tem nenhuma ovelha, irmão, há um risco muito grande do diabo estar conduzindo você e você não está nem percebendo. Porque quem é de Deus vê muitas vezes alguma coisa errada, mas está fazendo certo. E aí sabe o que acontece? Deus honra essa pessoa começa a multiplicar, ela começa a crescer, ela não cai, ela fica firme, ela cresce na presença de Deus. Agora você vê um linguarudo,
é tudo infrutífero à volta dele. Ele está morto, só ele que não viu. Então, quem sabe Deus não está nos chamando aqui hoje para entender alguma coisa. Não existe igreja perfeita, amém? Se você quiser seguir uma igreja perfeita, escolha uma do YouTube. Lá você só vai ver coisa linda, só sermão maravilhoso, né? Só o Jesus Paz e Amor. Jesus do YouTube é assim, ó. Querido, você acha que Jesus quer ver você sofrer? Ele só tem coisa boa preparada para você. Essa é a igreja do YouTube. A igreja verdadeira, escuta isso, irmão. A igreja verdadeira, ela prega, escuta, nós não somos desse mundo. Enquanto a gente for desse mundo, a gente vai ser apertado, espremido, a gente vai ser esmagado, mas Deus vai livrar a gente de tudo isso. Quem entende isso? Então aqui é a real que a gente está mandando. Agora, escuta. O Senhor está chamando você para ganhar mais uma vida. Entenda isso. Essa mensagem é para todos que estão ouvindo o que eu estou dizendo aqui hoje. O Senhor está chamando você para ganhar mais uma vida. Quantas serão? Eu não sei. Comece com uma. Quem está entendendo isso? Nós estamos aqui fazendo o que? Nós vamos lançar as redes. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou para uma pesca em uma água mais profunda, em um tempo novo. O que eu vou fazer? Eu vou lançar a rede. O que eu vou fazer? Eu vou obedecer o que Ele está me direcionando. O que eu vou fazer? Eu vou me levantar naquilo que Ele me mandou fazer. Ganhar mais uma vida. Mas eu estou chegando agora. Com todo carinho eu vou dizer para você, com todo carinho e amor, é com você o negócio. Diga assim: eu fui chamado e tenho um convite para ganhar mais um. Quem acha isso de Deus, irmão? Quem acha isso de Deus faz assim, ó. Diga: eu fui chamado para lançar a rede. Eu fui chamado para ganhar mais um, para salvar mais um, para o reino de Deus. Nós não somos uma igreja onde um pastor ou dois é o dono da igreja, irmão. Não somos. Não somos. Nós somos uma igreja de homens e mulheres que foram alcançados e transformados pelo Senhor. E agora são pescadores. Agora sim eu quero que você fique de pé aí, pescador. Nós vamos orar. Mas antes de orar eu quero perguntar uma coisa para você. Olha para o seu irmão e diga assim: você está ocupado? Pergunta para ele: como é que você está de tempo? Você está ocupado? Se ele respondeu tô, diga a ele: é você mesmo então que Jesus escolheu. Está ocupado? Não tenho tempo para nada. É você mesmo que Ele chamou. Mas bispo, então Deus é doido? Pergunta para ele, irmão. Ele chama quem está pescando, Ele chama quem está ocupado, Ele chama quem tem problema, Ele chama quem não entende nada. Aí Ele chama quem vai. O que muda é quem vai obedecer Ele. Se você obedecer e responder o chamado, o seu barco vai viver um milagre. E aqui tem um grande barco chamado Viva. É o corpo, é a igreja viva. E eu quero crer, irmão, eu quero crer. Eu não estou nem aí com o que você pensa. Um dia eu já tive. Mas o bispo agora quer que a igreja cresça. Quero.
Ah, mas o bispo agora quer lotar a igreja. Quero mesmo, quero. Se alguém falar, o teu pastor fala o quê? Fala, ele quer encher a igreja, ele só fala disso agora. Eu quero fazer batismo uma vez por mês. Eu quero que o Senhor salve milhares de pessoas aqui neste lugar. Tem mais alguém que deseja isso comigo? É isso. É isso, irmão. Nós vamos viver aqui neste lugar uma grande pesca, uma pesca maravilhosa. Nós vamos viver aqui neste lugar grandes milagres de Deus, coisas extraordinárias vão acontecer aqui neste lugar. Nós vamos orar para que isso tudo se torne verdade sobre as nossas vidas. Eu queria agora que você estendesse sua mão. Muitas vezes nós estendemos assim, ó, e tá tudo bem, porque aqui é o lugar de receber mesmo algo de Deus. Mas hoje você vai estender assim, ó, dizendo assim: eu quero dar. Eu entendi que é melhor dar do que receber. Eu quero oferecer a minha vida. Se não for pedir muito, eu queria cantar é Ele agora. Pela cara deles foi muito que eu pedi ali, mas eles vão dar conta. Nós vamos falar que nós vamos gastar as nossas vidas, que é por Ele que a gente está gastando a nossa vida, amém? Mas antes disso nós vamos orar, irmão. Feche seus olhos. Eu quero que você abra sua boca agora e comece, se você crê, a dizer que isso tudo é verdade. Que essa igreja é uma igreja que vai pescar muitas vidas, que muitas pessoas serão salvas, que muitas pessoas serão curadas, que muitas pessoas serão libertas, que o milagre de Deus vai transbordar muitas vezes aqui neste lugar, que Deus vai levantar muitos pastores aqui neste lugar, muitos líderes aqui neste lugar, muitos instrumentos, ferramentas de Deus, muitos homens e mulheres com coração quebrantado, que vão entregar seus corações neste altar, que vão ser usados, ousados e cheios da glória de Deus. Irmão, eu quero ouvir a tua voz, a tua oração, consagrando e abençoando este lugar. Erga a sua voz, igreja. Erga a sua voz, igreja.